Paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus, dando continuidade à nossa postagem aqui, garimpando a Bíblia, dever de cristão genuíno, os falsos ensinos, falsos mestres dentro da igreja. Essa foi a carta que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, e o nosso texto base é capítulo 1, capítulo 6, do verso 1 até o verso 21. Tô dando uma revisada aqui, né? Agora a gente fica pensando, né? Um jovem, pastor ali, tendo que ministrar e levar os mais velhos, anciões, aqueles que estavam ali na igreja, aos erros que estavam cometendo, né? E foi uma preocupação de Paulo, né? Quando Paulo teve com Timóteo na Macedônia, sabendo de todas as dificuldades. Então, e a gente retrata, e hoje não é diferente. Não vamos dizer que é pior, mas a situação está da mesma forma, porque é uma coisa profética, né? Uma coisa que sempre aconteceu com todo o povo de Deus, né? E a igreja de hoje, a gente se observa, né, uma negligência, né? Não se disciplina os cristãos, né, não no sentido militar, mas uma disciplina bíblica, né, de acordo com aquilo que Deus nos deixou escrito para fazer. E isso é o que estava ocorrendo, né? E Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele não deixasse aquela doença se alastrar. E creio que hoje, né, pela arrecadação, muitos líderes deixam passar batido nas suas igrejas, em muitas igrejas, né? E essa desobediência deliberada, ela afeta a liderança, os parceiros, que na maioria das vezes fazem vistas grossas, né? E muitos até são transferidos de cidades, lugares ali, mas o problema continua igual. E o que o Paulo está dizendo aqui não é para excluir ninguém. Essa carta que ele fala a Timóteo aqui, a disciplina era para um modo de trazer, né, o ofensor de volta a Cristo e com amor, né, um amoroso convívio à igreja, né? Sem amor, sem aquilo que Jesus, né, deixou para nós exercermos ali, não tem como nós aplicar a palavra de Deus, né? E a definição, segundo Paulo aqui, nessa orientação, inclui palavras de fortalecimento, né, de purificação, de treinamento, né, da sã doutrina, corrigindo e aperfeiçoando, né? E por outro lado, a condenação também ela traz uma suspeita, né, que é a retenção do perdão, né, ou o afastamento permanente, que não deve ser parte da disciplina da igreja, né? A conversão, né, o arrependimento, que é uma mudança, é para que nós venhamos a viver em novidade de vida, de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? E a correção, no final, é para trazer de volta para o rebanho. Embora, né, a palavra diz que Deus saiba de todas as coisas, né, mas Deus quer que nós ajudemos eles a mudar o mundo através das nossas orações, das nossas ações, do nosso testemunho. Deus chama a pessoa, nos chama para sermos exemplos, serem exemplos de acordo com o exemplo de Jesus. E esses assuntos a gente vê muito pouco tratado ou nada nas igrejas, porque o exemplo de Jesus ele é num plano maior, ele tem uma abrangência na prática, no viver, né? E a gente vê que a prática é muito diferente da teoria, né? Até porque Jesus ia aos sábados na sinagoga e os outros dias Jesus estava na rua ganhando. Aliás, Jesus ganhava almas, era na rua, não era dentro da igreja, né? Ele trazia da rua para dentro da igreja e não de dentro para a rua, né? E hoje é um papel inverso, as pessoas estão dentro da igreja e pouco na rua, né? E o que Jesus nos diz, pelo exemplo que ele deixou aqui, é de que ele trabalhava 24 horas na rua e 2 horas por semana, 1 hora por semana ia na sinagoga, né? Agora, esse trabalho é um mistério, né, para nós, devido à limitada compreensão de muitas pessoas, mas é uma realidade, né? Então, Tiago 5,16 diz, olha, que nós devemos orar uns pelos outros, pelos nossos líderes,
de governo, nossas orações sinceras terão resultados poderosos. E vivemos no Brasil, por exemplo, um momento muito já conturbado, já uma discussão muito forte. Então precisamos estar orando pelas nossas autoridades, né? Quando nossa vida está seguindo calma e pacificamente, é difícil nos lembrarmos de orar pelas autoridades, porque frequentemente pensamos que certamente farão um bom governo. Isso aqui para as nossas vidas, né? Às vezes quando está tudo, né, numa bonança, né, a água está tranquila ali, né, a gente não lembra de orar muito, né, de buscar mais ao Senhor, ler mais a palavra de Deus e voltando ali, de viver a palavra de Deus, né? É que nem aquele negócio, né? Tem muita gente que deseja fazer missão para outros países, para outros lugares, né? Mas a nossa oração, a nossa ação onde nós estamos já é uma missão, né? Já é o comissionamento que Deus nos deu, né? Deus quer que todo mundo seja salvo, né? Até acrescentando, não sei se os irmãos já ouviram falar da janela 10 por 40, né? Tem países aí que 86% das pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E essas pessoas estão tudo indo para o lado do islamismo, né? Então tem muito. Então quando a gente fala que Jesus está voltando, a gente sabe que ele vai voltar. Mas tem muita gente para ser alcançada ainda. Então se a igreja não se movimentar, fica difícil, né? E Deus amou o mundo inteiro e mandou Jesus para salvar todos os pecadores, assim como um dia ele nos alcançou, né? Assim, uma carta só chega ao seu destino se ela tiver um selo, quando a gente está no correio, né? E se a gente deseja chegar ao céu, né, a gente precisa estar selado com o Espírito Santo. E se a gente deseja que alguém seja salvo, eu preciso falar desse amor, eu preciso transferir esse desejo, né, ou falar desse desejo para as pessoas, né? Se a gente não sabe como falar, através da Bíblia Deus vai nos orientar, o Espírito Santo vai nos orientar, né? Os seres humanos somos separados de Deus pelo pecado, somente uma pessoa no universo é o nosso mediador, Jesus, né? Jesus que é tanto Deus quanto o homem. E o sacrifício dele é que nos trouxe de volta à vida, né? E aí tem uma frase que você já permitiu que ele lhe conduzisse ao Pai. Eu acho que essa é uma boa entrada para a gente conversar com alguém sobre salvação, sobre vida eterna, fazer essa pergunta. Nós vamos ter alguma resposta, né? E aí a gente tem como dar a entrada, né? E aí Jesus deu a vida como resgate por todos nós. O resgate era o preço pago para comprar a liberdade de um escravo, né? Por intermédio dele, né, sua morte, ele pagou nossa penalidade pelo pecado e comprou a liberdade. Então tudo isso nessa, né, em 1 Timóteo, nesse capítulo, é o que Paulo está falando para Timóteo na carta, para que ele reforçasse que os irmãos voltassem novamente a pregar a sã doutrina que estava escrito, né? Literalmente, né? Eles estavam vivendo ali com fábulas, com revelações, com dons, com sonhos, com coisas que estavam levando o povo a se perder da sã doutrina, né? E aí em 1 Timóteo 2,8 ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, né? E finalizando, né, nós colocamos uma frase assim: não tenha medo da cicatriz, tenha medo de quem fez. Então a gente tem que estar muito atento, né? Olha quem fez, deixou marcas no Senhor Jesus pelas nossas vidas, né? E muitas vezes a gente acredita em livros, jornais, sem entrar no mérito, e porém as pessoas questionam muito a palavra de Deus, né? Então Paulo adverte muito mais profundamente do que esses poucos minutos que a gente está compartilhando aqui, daquilo que a gente buscou aqui, né? Esse trabalho que Paulo nomeou Timóteo envolvendo sérias dificuldades, e ele viu que era necessário. A gente não sabe quantas pessoas ou quando alguém vai assistir esse vídeo, mas que a gente olha para a palavra de Deus, né? Para a Bíblia, assim, pura e simplesmente ali, sem nenhum acréscimo, né? O próprio Jesus disse, né? A palavra diz, né, lá em Apocalipse, João escreve que quem acrescentar alguma coisa será tirado do reino. Então nós precisamos estar vigiando, né? A igreja precisa vigiar nesse momento, como todo o tempo, né? Os dias são maus,
as situações vai vir para todos nós e nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, né? Que a gente possa estar firme na palavra de Deus, lendo ela de contínuo, né? Sempre a gente reforça aqui que sempre é bom ter duas Bíblias. A linguagem de hoje ela é muito atual, facilita a leitura para quem tem dificuldade de interpretar alguma coisa ali. É uma leitura que ela já está no linguajar, já está traduzido, aquelas coisas que eram mais difíceis, facilita. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te